Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Você está feliz? Amém. Você está alegre? Amém. Que bom, isso é muito importante. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 3. Bem? Capítulo 3. Do versículo 9 em diante. Graças a Deus. Todos acharam? Amém? Capítulo 3. Ajude aqui o irmão Reginaldo aqui, por favor. Aqui na frente. Ajuda ele. Você sabe que a leitura da palavra. 1 Coríntios, capítulo 3. Tá? Não tem problema, não se afoga, porque eu faço questão que você acha que você precisa ler comigo. A leitura da palavra, ela tem um poder incrível para mudar, para transformar, para libertar. Amém? Então é muito importante quando nós vamos ler a palavra que você acompanhe, que você vai ler junto. O versículo 9, 3, versículo 9 em diante diz assim: porque de Deus somos cooperadores. De Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Diga a Deus. Presta atenção. Nós estamos falando aqui é algo indispensável, presta atenção. É algo indispensável para a igreja. Se você for chegar para o pessoal que praticamente iniciaram a obra, tem mais tempo na igreja, você vai ver que anteriormente, quando começaram a construir essa obra aqui, eles não só trabalhavam, mas tinha um outro lado que acompanhava que era muito forte. O que era, pastor? Era justamente buscar a presença de Deus. Era procurar edificar a igreja. Se a igreja não for edificada, ela não cresce para nem nada. Entendeu? E a igreja não é ferro. A igreja somos nós. O ferro não ganha alma, o tijolo não ganha alma, não produz, ele é um instrumento para que fosse construído. Agora, os construtores, como a palavra que nos fala, somos nós. É isso que a Bíblia está falando, olha, porque de Deus somos cooperadores. Agora, como é que nós vamos cooperar para o crescimento do reino se nós não nos preparamos? E olha que a nossa luta não é luta abraçada. A nossa luta é uma luta espiritual. Ela ainda é muito mais severa, porque a luta espiritual, muitas vezes, se você não estiver buscando a Deus, você não vai conseguir ver. Se você não estiver buscando a Deus, você não vai conseguir ter um discernimento
por que está acontecendo tal coisa. Então é necessário, preste atenção, é necessário que nunca deixemos de fazer o que nós estamos fazendo. A igreja dessa época, desse tempo agora, desse século, eles acham que isso já não é muito mais importante. Mas se não houver edificação, da igreja, nós vamos estar nos tornando uma igreja despreparada. E crente despreparado, ele não consegue expulsar demônio. Crente despreparado, ele não consegue vencer a força do mal. Crente despreparado não consegue vencer a força do inimigo através dos vícios, de tantas outras coisas que você já sabe. Nós só vamos vencer se nós estivermos edificados. E só vamos poder ajudar alguém se eu estiver edificado. Essa noite. Só um instantinho, minha filha, calma. Forte aí. Então pronto, fica em pé mesmo. Escuta aí. Essa noite, quando eram umas 3:30 para as 4 horas, quando Deus me acordou. Me levantei, fiquei sentado na beira da cama. E aí Deus me fez levantar, eu fui para a poltrona e eu fui tentar dormir. Eu não consegui dormir. Deus me trouxe uma visão. E nessa visão que Deus me trouxe, Ele mostrou exatamente o que é que Ele quer de cada um de nós. Ele mostrou tudo isso que eu estou falando, evangelismo, ajudar pessoas que estão vivendo momentos difíceis, que têm condições que você não tem, pessoas que estão em casa, que estão numa cama ou numa rede, porque não conseguiram consulta nem um leito, e elas estão lá pela graça e misericórdia. Pessoas que não têm um plano, pessoas que estão à mercê. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja é levar o socorro como Jesus veio, como Salvador e socorro para o seu povo. E Deus começou a me mostrar, entre tantas situações, e muitos que estão aqui, que eu passei, já voltei ao normal, eram umas 5:30 da manhã. Depois Deus me mostrando algumas pessoas que eu estava intercedendo, por alguns problemas, por portas que estão fechadas, por situações que estão presas, que não vai ser aberto se a gente não procurar uma edificação. Tem coisas na sua vida que é liberado, que ainda não foi liberado, porque não é liberado apenas porque você tem direito, mas existe um espírito que está guerreando para que você não receba a vitória. E isso não acontece, irmão, se a gente não procurar uma edificação e ir para o lado espiritual. Você está entendendo? Então, essa manhã é exatamente isso. Agora você pode sentar. Diga glória a Deus. Qual é o desejo de Deus, qual é o desejo de Jesus para a igreja atual? Ontem estava conversando com o Wagner, com a irmã, sua esposa, e a gente estava falando, lá em frente da casa do irmão Ronaldo, está chegando uma época que tem muito crente que ele está com os olhos vedados ainda. Ele não está nem lembrando do que a Bíblia fala. A Bíblia diz que ia chegar uma época que você ia ter dinheiro, que nós íamos ter dinheiro para comprar os objetos que precisa, mas não ia ter na prateleira. Sim ou não? Pois é. E já está acontecendo isso. Eu fui comprar uma peça ontem, nós vamos colocar uma pia ali no lado da geladeira, e aí, para não ficar muito feio, eu mandei fazer um móvel para esconder as peças que vai interligar ela. Está entendendo? E aí eu fui comprar aquele puxador. Todos que tinham não me agradei, e os melhores já não tinha mais. Aí o dono da loja falou, nós estamos esperando isso aqui já há 4 meses e não chega. Aí Deus me trouxe a memória, né? Vai chegar tempo que você vai estar na prateleira do supermercado, você vai estar com dinheiro, mas não vai ter coisas para você comprar. Escute, preste atenção. Isso aqui é revelação da palavra.
Isso aqui é Deus despertando o seu povo. Agora, o que é que você tem que entender? Que a igreja de Cristo é a noiva do Senhor. Ela tem que estar preparada. Olhe para mim aqui. Ela tem que estar o quê? Preparada. Porque quando isso acontecer, você não vai se desesperar. Mas aqueles que não estão tendo conhecimento, eles vão se desesperar. Você lembra do início da pandemia? Quando começou, eles tentaram fazer o blackout. Como é que as pessoas iam para o supermercado, para os atacados? Eles estavam ficando doidos. Eles estavam fazendo compra como se fosse abrir uma mercearia, fosse abrir um comércio. Preocupado com o quê? Para que não faltasse o quê? O alimento. Irmãos, deixa eu falar para você. Esse é um tempo muito oportuno que Deus está permitindo a gente enxergar os cumprimentos da palavra, mas também ajustar a nossa vida. Ajustar a nossa vida com Ele. Ajustar a nossa vida. É muito maravilhoso quando uma pessoa, ela parte. O crente, ele não morre, ele parte. Quem está entendendo? Ele parte. Né? O crente, ele não morre, ele parte. E é muito bom quando o crente parte, que ele chega lá e ele vai desfrutar do que Deus garante. Mas é muito triste quando o crente ele parte, que ele fica sem poder chegar lá. Porque sem poder chegar lá é um lugar pior do que você imagina. Aqui nós estamos mil maravilhas, mas é muito pior. E hoje eu vinha conversando com a minha esposa, ela estava me contando um sonho que ela teve novamente. E eu tive dois discernimentos desse sonho. Das pessoas que partem exatamente, quando partem, e que elas estão conscientes que viveram aquilo o tempo, mas o tempo que eles viveram aqui foi um tempo na vontade de Deus, servindo o Senhor. Exatamente o que nós acabamos de ler, o primeiro versículo. Como cooperadores, como servos, como edificadores. Aqueles que, independente da sua função, da sua formação, você não perde tempo. Não importa se você é um advogado, não importa se você é um administrador, não importa se você é um empresário, não importa. O que você tem que entender, ter o entendimento, é que todos nós somos edificadores do reino. Somos cooperadores. E não é dever só de um e de outro, não. Não, o Senhor está falando que a igreja, ela é cooperadora. A igreja, ela é edificadora. E como tal, nós não podemos permitir que o tempo se passe e a gente perca a oportunidade. Porque há tantas pessoas que já foram e que infelizmente pereceram. Porque a igreja, ela está muito acomodada. Nós estamos vivendo um tempo onde esse tempo das eleições mexe com o povo. Mexe, tem muita gente que esquece, tem muita gente que esquece que ele é cooperador do reino. Você sabe por que o povo sofre? Porque ele dá aquilo que Deus o deu para ele. Deus não deu autoridade e poder para nós. Para que Deus deu autoridade para a igreja, irmãos? E poder? Hein? Para pisar em serpente e escorpiões e desfazer todos os dardos inflamados de Satanás. Você está entendendo? E a gente está querendo pegar outro. Eu vejo os comentários, irmão, cuide da sua vida. Cuide da sua vida, que é para eu e você, a gente não perder o trilho. Não perder o trilho daquilo que o Senhor quer. E daquilo que Ele te chamou com propriedade para fazer. Quando nós procuramos ter esse conhecimento aqui, e viver aqui, nós vamos viver o quê? Nós vamos nos capacitar, né, a ter uma vida de santidade, que fala lá em 1 Pedro. O que fala? Abra a sua Bíblia em 1 Pedro aí, por favor. 1 Pedro, capítulo 1. Olha o que a Bíblia fala aí.
1 Pedro, capítulo 1. Qual é o versículo, pastor? 15. O que é que a Bíblia fala? Mas como é santo aquele que vos chamou? Quem foi que te chamou? E aí ele fala, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Quem foi que te chamou? Mas ele também está falando que nós podemos ser santos como ele que nos chamou. Pastor, mas como é que eu vou ser santo? É simples. É só você se voltar para buscar a Deus. É só se você se voltar para procurar buscar a presença de Deus. Hoje a gente está vendo muito crente diferente. Fala como se fosse um mundano. Chama palavrões. E está normal. Tem crente que o pô é normal na boca dele. Vem cá. Você não foi chamado por Cristo? Você foi chamado para uma mudança de vida. Uma transformação, para ser um exemplo. Diga glória a Deus. E aí o que está acontecendo? É que a gente não está deixando o Espírito de Deus atuar na nossa vida. E olha, irmãos, o que é triste é que não pense que o retorno vai estar lá fora. Não, o retorno já começa bem pertinho da gente, é na nossa casa. Porque se eu não tiver exemplo para os meus filhos, eles vão seguir quem? Hein? Os seus filhos vão seguir quem? Tem pessoas que é normal passarem 15, 20 dias, parece que não sente falta da casa de Deus. Parece que não sente falta da presença do Senhor. Parece que a igreja ela não tem nenhum valor hoje. De estarmos aqui em comunhão, parece que não faz diferença. E é muito preocupante isso. Porque quem não procura se edificar, quem não procura se capacitar a uma santidade, infelizmente se torna vulnerável em todas as áreas da sua vida. E vou te falar, não era só na parte espiritual, se torna vulnerável no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida financeira, em todos os âmbitos da sua vida, você vai se tornar uma pessoa vulnerável. Por quê, pastor? Porque o diabo, ele não está preocupado com aqueles que estão lá fora já perdidos. O diabo está preocupado com você que está servindo a Deus, com você que procura, sabe o quê? Ter honestidade dentro do seu casamento, do seu relacionamento, servir a Deus de todo o coração. É nesse aí que ele procura investir de todo jeito. Ele está preocupado, sabe com quem? Não é com o perdido lá nas drogas, é com o seu filho que você tem procurado trazer para a igreja. Porque ele já é um missionário do futuro. Ele já é um ministrador do futuro. Daqui a alguns dias, será um músico do futuro. Você sabe aquela criança, o seu filho que já está andando, ele será o próximo baterista, talvez o ministro do louvor. Agora, como é que isso vai acontecer, pastor? Quando você tiver essa preocupação de não deixar a sua santidade morrer, de não procurar deixar as coisas de Deus de lado. De lado, irmãos. É isso que Deus está falando. Naquela época dos antepassados, alguns séculos atrás, a Bíblia fala que o Senhor ordenava que eles escrevessem nos umbrais das portas. O quê? A palavra. A palavra. Para que eles nunca pudessem perder o quê, pastor? A santificação, a edificação. Porque a guerra era muito forte. Muito forte. Então nós precisamos ter um entendimento. Aqui em Hebreus, no capítulo 12, verso 14. Olha o que a Bíblia diz. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmão, a santificação, você quer ir para o céu? Você quer
Então procure viver a santificação todo dia da sua vida. Pastor, mas quer dizer que agora eu não posso brincar, não posso me divertir? Pode. A santificação não está dizendo que você não pode ir para uma bola, você não pode ir para um garapé com a sua família, não. A santificação, ela está dizendo que é um preparo. É um preparo. Que você está no mundo, que você sabe que você não é daqui. Você chega na beira da praia, tem pessoas de todos os jeitos. Sim ou não? Tem aqueles que estão tomando suco, aqueles que estão tomando guaraná, refrigerante, e tem aqueles que estão enchendo a cara. Você está lá. Você está lá. E aí, pastor, não tem problema. Não, por quê? Porque você é a luz desse mundo. Você é o sal da terra. Talvez para eles possa ser muito estranho você lá com a sua família tomando refrigerante, suco, e na maior alegria, felicidade, sem precisar de uma gota de álcool. Eles ficam confusos, eles ficam doidos com isso. Mas por quê? Porque a santificação está dentro de você. Jesus está lá contigo. Quem está entendendo, irmãos? Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos compreender isso. Outra coisa, como é que eu posso me capacitar, pastor, para viver isso? Aqui em 1 Samuel, lá no Velho Testamento, lá no início quase. O oitavo livro, mais ou menos, o nono, 1 Samuel. Capítulo 18, versículo 4. Eu quero que você ache, eu quero que você leia. Olhe para cá. Nós vamos ler algo muito forte que eu vou mostrar para vocês aqui como é que as coisas é. Olha o que é que a Bíblia diz. Jonatas, filho de quem? Esaú. Se despojou, olha só, da capa que vestia. E deu a Davi, como também a sua armadura, até mesmo a sua espada, seu arco e seu cinto. Esses aparatos todos, essa ferramenta, ela vinha desde lá do início, desde lá do rei. O rei que foi constituído por Deus. Então, como constituído por Deus, esses aparatos todos que Jonas pegou, tirou, capacete, as armaduras, cinto, elas não só representavam uma armadura de proteção, mas também de autoridade. De autoridade. Agora, olha só que coisa forte aqui, olha. Nós observamos aqui que quando ele recebe isso aqui, ele dá para Davi, e agora Davi, a Bíblia fala que Davi, ele pega, toma aquilo outro todo. E Davi, ele poderia, não, Jonas, isso aqui é teu, isso aqui, como é que tu vai me dar? Isso aqui é teu. Mas a Bíblia fala que Davi, ele obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. E por ele obedecer, nós vamos ver isso mais na frente, tudo que Davi fazia, ele era bem sucedido. Se ele saía para a guerra, ele vencia. Se ele saía para o combate, ele vencia. Então, meus irmãos, como é que nós vamos edificar? Né? Como é que nós seremos edificadores se nós não procurarmos atentar para aquilo que é mais importante na nossa vida? Como é que eu posso me tornar um capacitor? Como é que eu posso ser um capacitor aqui para edificar vocês? Para ajudar a cada um de vocês? Incrível como essa noite Deus me mostrava revelação. Revelação de Deus. Eu vi as pessoas. Eu vi as pessoas. E Deus me mostrando. Tanto as pessoas que não estavam na igreja, como as que estavam na igreja.
o nosso papel de edificar. E eu comecei a orar. Teve numa hora que eu entrei em oração, orando por aquelas pessoas que não tinham condições, por pessoas que estão morrendo na casa. Eu comecei a orar: Senhor, vai lá nessa casa, toca nessa pessoa, levanta ela desse leito, desfaz essa enfermidade que está matando. Essa pessoa não está tendo um centavo para comprar um comprimido, Senhor, mas o Senhor é a resposta. E eu comecei a orar, Deus começou a levar, por Deus me mostrou um exército de evangelismo. Um exército de evangelismo, que a gente saía para levar a palavra, e não só a palavra, mas também, sabe, junto da palavra, o alimento, a ajuda, tudo que nós podemos fazer, que nós temos condições de fazer. Mas o que é que nos tem levado? Que nós temos nos voltado para tantas coisas pessoais nossas, e temos esquecido que nós somos colaboradores do reino, que somos aqueles que o Senhor separou para a gente edificar. Não precisa muito, meu irmão. Um folheto daquele carimbado, que tem a palavra de Deus, salva a vida. Salva a vida. Salva, pastor, salva. Porque tem pessoas que elas estão com a corda no pescoço, já querendo se suicidar. E quando você chega com uma palavra dessa, com a unção de Deus, 2, 3 palavras suas, liberta a mente da pessoa. Aquele demônio que se alojou lá, que está contando os minutos ali para ceifar a vida da pessoa, quando você chega com uma mensagem dessa, na mesma hora, esse demônio ele é desfeito. Agora, isso não acontece de qualquer jeito. Tem gente que não acha que é importante estar aqui. Você que me assiste, meu irmão, não perca tempo. Vá se alimentar das coisas de Deus. Coloque Deus, como a palavra de Deus diz, em primeiro lugar na sua vida. Não fique preocupado, porque a palavra de Deus diz que quando nós buscamos a Ele em primeiro lugar, tudo é acrescentado na nossa vida. Ah, pastor, não tenha medo, Ele cuida de cada um de nós. É Ele que cuida. Tenha cuidado, mas não tenha medo, que é o Senhor que cuida da tua vida, da tua casa, da tua família. Então nós precisamos ter esse entendimento. E o Senhor vai falando para nós. Olha só, a edificação do reino de Deus, como é que eu vou edificar? Eu tenho que abrir mão de muitas coisas, da minha posição, do meu eu, de muita coisa. Aliás, não dá e tal, não sei o que mais. A gente coloca muito obstáculo para fazer as coisas de Deus. E mal a gente sabe que todo obstáculo que você coloca é uma bênção que você deixa de receber. Toda vez que você se nega a fazer algo que você sabe que você tem que fazer para Deus, você está deixando de receber algo de Deus para a sua vida. Incrível. Porque os resultados que Deus quer fazer é na sua vida. Quando você faz para Deus, Ele vai fazer para você. Quando você se preocupa com o reino, Ele está preocupado o tempo todo em te cuidar da melhor forma possível da sua vida, da sua casa, da sua família. Só que muitas vezes nós não entendemos isso, né? E vamos tomando direções erradas, atitudes erradas. O que você acha que Deus tem de melhor para você? A palavra de Deus diz assim, olha, que Deus, quando nós atentamos para lhe obedecer, para lhe ouvir, Ele fala assim, olha, que o melhor que você pode imaginar dessa terra é para você, é para nós. Diga glória a Deus. Você, olhe para cá, você não é aquela pessoa para estar no rabo da fila, não. Pastor, por que eu estou tantos anos desempregado? Pergunte para você mesmo. Pergunte para você mesmo, por que você está desempregado? Mas não é a vontade de Deus que você esteja perecendo. Porque Ele fala que Ele pega o último e Ele coloca por primeiro. É isso que Deus faz. O que foi que Deus fez com o seu povo? Estava no Egito, sem direito a nada, humilhado, escravos. O que foi que Ele fez? Pegou o pessoal do Egito, eles não tinham como sair de lá. Mas Ele foi o provedor, foi lá, pegou eles e levou eles para onde? Para a terra prometida.
para o melhor. Para o melhor, você já pegou eles lá do último e colocou eles por cabeça. Mas infelizmente, irmão, infelizmente, nós esquecemos as coisas que Deus faz muito rápido. Eu vinha no carro, agora vinha conversando com a irmã Antônia. E a irmã Antônia, ela falou, pastor, só que quando chega o frio, aí vem aquelas dorzinhas na junta, começa a tufar. Pois é, irmão, mas aí tem Deus. Aí eu falei para ela assim, Deus tem algo muito forte. O que é, pastor? A senhora já pensou que quando chegar esse momento do frio, aí Ele manda aquela nuvem, né, que se tornava uma labareda de fogo, que era para aquecer o povo dele lá no deserto, para que eles não morressem de reumatismo, para que eles não morressem de frio, para que não desse problema nos ossos deles? Era, porque não era só para aquecer o corpo deles, não, era para curar também. Era para curar também. Eles viviam, estavam no tempo. Mas Deus tirou eles da onde? Da miséria. E muitos deles não conseguiram chegar na terra prometida porque eles não acreditaram. Chegaram e falaram para Moisés, Moisés, tu nos tirasse do Egito, onde tinha muita cebola, mas a gente comia e tal, para morrer aqui no deserto. Incrível como eles não conseguiram ver as grandes maravilhas de Deus. Não conseguiu ver naquela rocha ali, aquela labareda de fogo ali, a presença, naquela nuvem. À noite, a presença de Deus. E aí a irmã Antônia falou assim, pastor, e olha, ainda clareava para ele, não deixava eles no escuro, não. Era proteção total. Chegava durante o dia, que o sol era escaldante, terrível. Você sabe o que Deus fazia? Abria aquele guarda-sol para eles, ó. Eles passavam o dia caminhando, fazendo e para cá, mas estavam aonde? Debaixo do guarda-sol. Olha, protegidos, abençoados, sabe, cheio da presença do Senhor. Nós não podemos, mas muitos deles esqueceram, eles não conseguiam ver isso. Irmãos, Deus tem feito coisas tremendas na nossa vida. Deus tem feito maravilha na sua vida. Deus tem te abençoado de forma poderosa. Agora, o que é que eu preciso entender? E aí eu quero trazer essa palavra não só para os pais, mas nós temos uma responsabilidade muito grande. Você não pode se descuidar. Não se descuide. Sabe aquele seu filho que está crescendo? Você tem que ensinar ele. Se você não ensinar ele, o amiguinho dele vai ensinar. Ou ele vai aprender lá fora. E quando você quiser trazer ele para a igreja, ele não quer nem saber mais disso. Por quê? Porque você negligenciou. Você, em vez de ter se tornado um cooperador, você deixou bem à vontade. E não é isso que Deus espera de mim e nem de você. Não. Outra coisa, deixa eu falar para você outra coisa. Tempo de igreja. Pastor, é porque eu sou aqui desde o início. Então não preciso orar. Meu irmão, esse tipo de carteirinha não serve como passaporte. Não serve. Tempo de igreja que aceitou Jesus? Não. A Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor incessantemente, incansável. Buscar a Ele de todo o nosso coração, para que essa edificação nunca venha a morrer. Agora, tem outra coisa importante. Primeiro, nós precisamos estar capacitados em santidade. Precisamos, para produzir essa capacitação e realizar o reino, eu preciso entender que eu preciso obedecer. Né? E hoje você vê que a igreja, ela não dá muita importância, nem muita importância nem para o pastor. Não consegue ouvir o seu pastor. Tem gente que não está nem aí. Não está nem aí. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu não fui colocado aqui, nem a pastora, nem o auxiliar, nem o líder que foi nomeado aqui por acaso. Existe uma unção na minha vida.
Existe uma autoridade que foi otorgada pelo meu superintendente para me nomear, para me produzir essa edificação aqui. Se alguém deixa de reconhecer, não é problema meu. Mas deixa eu te falar, é um princípio. É um princípio. Quando Jonas ele entrega o cinto dele, que o pai dele havia liberado para ele estava também transferindo para ele a unção da obediência. E nós precisamos entender. Agora, esse outro ponto aqui, isso aqui é muito forte. Porque, irmão, se eu não for procurando me capacitar em santidade e obediência, como é, olhe para cá, como é que eu vou destruir o inimigo da nossa vida? Que pode estar rodeando já, quem sabe, a vida de um filho, que pode já estar rodeando o teu casamento, que pode já estar rodeando a tua vida profissional, que pode estar rodeando, quem sabe, tantas outras áreas da tua vida, e que você mesmo fala assim, eu não sei por que isso aqui não tem dado certo, eu não sei por que isso tem acontecido com a minha vida. É simples. É simples. Aqui em Êxodo, capítulo 17, versículo 6, conta a história dos amalequitas. Êxodo, lá o segundo livro, 17 e 16. E quem era esse povo? Simplesmente eles eram um povo desobediente. Entendeu? Não tinham submissão nenhuma, eram totalmente usados por demônios, por espíritos perturbadores, e que eles destruiu. Como era que eles começavam a atuar? Eles começavam a atuar nos mais fracos. Eles começavam pelas crianças, pelos juniores, jovens, adolescentes, jovens, aí eles iam se infiltrando. Pastor, hoje tem amalequita no nosso meio? Tem? Tem. Você está vendo esse celular aí que você tem? Isso é uma arma se você não tiver cuidado dos amalequitas. E ele começa na criança, na sua criança. Sabe aquele seu bebê de 3 anos? Ele já mexe o celular melhor do que você. Sim ou não? Já. Ele sabe de programa que você nunca viu, mas ele sabe. Você acha que isso é normal? São os amalequitas. São os espíritos perturbadores, espíritos destruidores, que eles estão incutindo na vida da criança desde o início. Desde o início. E você vê que o pai hoje, ele não quer ter trabalho de chegar aqui, o filho está correndo. Não, vem cá, meu filho, fica aqui, bora ouvir a palavra. É mais fácil para ele pegar um tablet, ou ele pegar um celular. Toma, meu filho, fica aqui. E ele se descuida. Uma hora dessa, já está errado isso aí. Escute só, já está errado. Ah, porque o senhor está atrasado? Eu não estou atrasado. Eu estou acompanhando a palavra. Eu estou acompanhando a palavra. Essa ferramenta é ótima? Olha, eu tenho a Bíblia aqui. E ela me dá muitas informações que eu preciso. Tem uma coisa que eu não entendi aqui. Eu volto aqui, vou lá e pesquiso. Aí vai me dar a explicação do que é aquilo que está se falando. É ótima. Agora, se você souber usar a ferramenta, é isso que Deus está falando para a igreja. Se nós nos capacitarmos como ferramenta de Deus, como é que você vai vencer os demônios? Como é que você vai vencer os espíritos perturbadores? Você vê criança que não quer mais ouvir o pai, criança que grita com o pai, criança que se emperreia e sabe que... Ai, irmão, você acha que isso é normal? Não é. Não é. Está errado. E a gente está fechando os olhos para isso. Está fechando os olhos. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado. E eles vinham dessa forma muito sutil. E eles se infiltravam. Eles se infiltravam no meio da igreja. Às vezes tinha pessoas da igreja que eles estavam bem. De repente, pela essa atuação maligna, que usava cada um deles, eles se infiltravam no meio da igreja.
Quando Israel percebia, já tinha vários focos. Eles tentando querer adorar outro Deus, eles tentando querer fazer outras coisas que não eram da vontade, do preceito do nosso Deus. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente, a gente luta. Você não sabe da luta que a gente tem. Manda mensagem para um, conversa com outro. Tem pessoas que não querem nem me ouvir. O senhor está errado. O senhor não quer isso aí. Chamo uma vez, segunda vez, 3 vezes eu chamo. Não quer? Senhor, traz a resposta aqui. Para que ele saiba que eu sou enviado teu. Traz a resposta. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Muito cuidado. Muito cuidado. Para que a gente venha perceber e ser exatamente que é isso que Deus quer. Deus quer que você seja esse instrumento dele. Deus quer que você seja esse instrumento usado, que é para você não perder. O que, pastor? A linhagem do preço que você está pagando, que você já pagou. Qual é a linhagem? Começou lá na tua bisavó, na tua avó, não sei. Né? Como esse dia eu falei da avó do Nil. Chegamos lá, que família imensa dele. Todos eles falavam, olha, foi ela que levou a palavra da salvação para nós. Ela foi a missionária. Você já pensou o galardão que essa mulher está recebendo na coroa dela lá? Hein? Que recebeu? Que recebeu? Por quê, pastor? Preocupação dela de ensinar filhos, depois neto, bisneto, tataraneto, e assim foi, ó. Nós não podemos dormir para isso. Nós não podemos fechar os olhos para isso. A Bíblia diz que Meleque é um espírito demoníaco, que ele age a fim de destruir filhos, cônjuges, discípulos, até discípulos. Quantas pessoas que estão aqui no altar comigo já não me ouvem mais? E eu estou pedindo graça de Deus para me não tirar do altar. Porque não adianta você estar aqui no altar, irmão, se você não me ouve. Se você não está comigo, então você está do outro lado. Né? Não dá certo isso. Não dá certo, não adianta. Não funciona dessa forma. É a mesma coisa no cônjuge. Dá certo um homem fala uma coisa, a mulher outra, e eles ficam o tempo todo naquela briga de querer mostrar a força um do outro. Parece aquele cabo de guerra, né? Não, tem que ser assim. Não, ela tem que ser assim. Não vai chegar a lugar nenhum. O que é que vai acontecer, pastor? Vai enfraquecer, né? A família vai ficar fraca, o amor vai ser desfeito. Quem está entendendo? E aí, como é que nós vamos justamente vencer esses demônios, vencer esses espíritos perturbadores? Como é que muitas vezes, de repente, o seu filho começou alguma coisa lá, como é que você vai ajudar a criança? Crianças, às vezes você come uma coisa assim, olha, você passa mal. Você passa mal. Às vezes você usa um perfume, uma colônia, você não sabe. Às vezes você passa, meu Deus, o que foi que aconteceu? Ah, eu estou me sentindo ruim, o que é? Nós temos que ter cuidado. Deus está conosco, diga glória a Deus. Mas nós precisamos a cada dia cultivar a presença dele na nossa vida. Cultivar em cada um de nós, diga glória a Deus. Ah, meus irmãos, então quando nós procuramos fazer isso, o que acontece? Deus, ele vai nos abençoar a cada dia mais, diga glória a Deus. Ele vai abençoar os nossos filhos, né? Eu quero dizer para você, tenha muito cuidado com a internet. Não só as crianças, mas até nós adultos. Até nós adultos. Você que é homem, tenha cuidado com a internet. Você sabe que você abre aqui, de repente, se o celular demora muito, aparece um mulherão lá. Ai! Aí o cara fica logo doido, ele começa a olhar para um lado e para o outro. Ver se a mulher dele não está perto. Aí o diabo, né, o amalequita que está lá, esse demônio está lá, ele, não, vai mais para frente para te ver. Aí o negócio vai ficando pior, aí pronto, aí ele fica quebrado, sem força.
sem autoridade, a unção não está. E como é que ele vai vencer esse demônio? Como é que ele vai vencer esse espírito perturbador? Como é que ele vai vencer essa força contrária? Então nós precisamos ter muito cuidado. Quem está entendendo? Procure rever isso. Procure não se descuidar. Quero voltar a mostrar para você. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, para a gente encerrar. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará o quê? Dano algum, nem o mal. Agora, eu peguei uma referência para a gente ler. Aqui, abra lá sua Bíblia em Êxodo. Êxodo. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui que é muito importante. Muito importante. 17, 14. 17, 14. Êxodo 17, 14. Olha o que ele fala aqui, olha. O diabo se manifesta, né? Os amalequitas tinham se manifestado. Mas aí Deus chega aqui no versículo 14 e fala assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória, para memorial no livro, e relata aos ouvidos de Josué. Lá, muito tempo atrás, só que está chegando hoje aqui, ó. Hoje está chegando aqui, ó. E relata aos ouvidos de Josué que eu hei de riscar totalmente a memória de Amalequita de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou o quê? Chamou o quê, irmão? Senhor é a minha bandeira. Diga glória a Deus. O Senhor é o quê? É a nossa bandeira. Tua bandeira não pode estar caída. A tua bandeira é a bandeira do Senhor. Diga glória a Deus. A tua bandeira é a bandeira do vencedor. A igreja que o Senhor está edificando aqui é uma igreja de vencedores, de vencedoras. Diga glória a Deus. Não é uma igreja de derrotado. Não é uma igreja que recua. Não, é uma igreja que sabe que tem a unção de Deus e que sabe que tem a autoridade que foi otorgada, dada por Deus. E por que não usa, pastor? Porque muitas coisas foram tentando, e hoje você não tem certeza. Hoje você não tem aquela convicção. Não, deixa eu ligar para a missionária Viviane, para ela vir orar por mim aqui. O que foi, pastor? O que está te fazendo medo? Por que você não tem coragem de orar? Está errado o pastor chamar? Não, não está errado. Não está errado. Mas quando as coisas acontecem, você está tendo oportunidade para ver a grandeza de Deus, para ver a manifestação de Deus. Quando o povo chegou com Moisés, disse: olha,
Tu nos trouxe para cá para o deserto para matar de sede. E começaram a instigar ele. Deus chegou com Moisés: olha aquela rocha ali, vai lá e toca nela. E chama eles. Deus não mandou ele tocar num lugar que é onde poderia a água vir mais rápido. Mandou trocar numa pedra. É assim. Deus, ele quer que você tenha atitude. Deus, ele quer que todos nós tenhamos o quê? Atitude. Não de derrotado, mas de vencedor. De uma igreja que está viva para realizar o reino de Deus. Ah, pastor, encontrei uma irmã ali muito ruim, chorando. O que foi? Você orou por ela? Não, pastor, disse para ela vir na igreja. Tem que orar. Dei a palavra para ela. Dei a edificação que você está tendo. Mas pastor, nem eu estou me edificando. Aí o negócio está ruim, né? Não pode. Por isso que o Senhor, ele se alegra com o que nós estamos fazendo aqui. Nos edificar. Edificar. Não venha só. Não venha só. Sabe a vitória sua, da sua casa, dos seus filhos? Ela está na edificação. A pessoa que não se edifica, ela é mole, problemática, não leva as coisas sérias de Deus. Está entendendo? Sempre está trocando Deus por alguma coisa. É muito complicado. Então nós precisamos ter atitudes que vai nos levar sempre dentro da vontade de Deus. Diga glória a Deus. Para você se fortalecer mais, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios. A gente tem que se preparar para depois tomar o café. Né, Marros? Tomar o café. Primeiro tem que se preparar. Efésios, capítulo 6. Efésios. Efésios, capítulo 6. Versículo 10 e o 11. Diga glória a Deus. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder de permanecer firme contra as ciladas do diabo. Não vá querer enfrentar o diabo de qualquer jeito, que você vai dever. Fique de pé. Diga glória a Deus. Eu quero aqui, vem cá, Ronaldo. Vem cá, irmão Wagner. Cadê? Vem cá, Wagner e Ronaldo. Pega essas duas bandejas com água aqui. Eu vou consagrar essa água. Nós vamos orar e eu vou consagrar essa água no nome de Jesus. E essa água, ela vai produzir uma purificação da nossa vida. Tanto por dentro quanto por fora. Quem está entendendo? Se algum dia você cometeu ou fez, ou até ingeriu alguma coisa consagrada ao demônio, que tem produzido algo na sua vida indiferente da vontade de Deus, ou diferente daquilo que Deus quer, Deus vai te limpar. Se você é aquele crente que está ficando preguiçoso, que não tem força para vir para a casa de Deus, que já pensou até em desistir e entregar até o próprio cargo que você tem, eu vou consagrar essa água para que essa doença, esse espírito que saia e ele seja destruído, seja desfeito. Porque Deus te escolheu, Deus te chamou para um grande propósito. Primeiro, deixa eu falar para você. Você está aqui, você é uma coluna lá da sua casa. Você sabe para que serve uma coluna? Hein? Sabe? Pois é, você é essa coluna
que sustenta, que produz a sustentabilidade. Você está entendendo? Agora, não pode ser uma coluna de ferro podre. Tem que ser o melhor ferro, tem que ser o melhor concreto, tem que ser o melhor de Deus. Quando nós ingerirmos essa água, Deus ele vai te preparar para que você vá receber sempre, todos os dias, o melhor dele na sua vida. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Essa água aqui vai ser tomada. Estenda, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, pastor. Senhor meu Deus e meu Pai, na autoridade que o Senhor me concede pelo poder do nome de Jesus, nós estamos consagrando cada copo com água, com esta unção que purifica, com esta unção, meu Deus, que limpa, que desfaz todas as coisas erradas, tudo aquilo que muitas vezes está impedindo de nós avançarmos, de nos tornarmos uma igreja, um povo vencedor, vitorioso. Deus, eu consagro esta água para quando nós ingerirmos, se houver alguma enfermidade que está tentando matar a vida dessa pessoa, tirar o fôlego de vida, quando ela ingerir essa água, esse mal, esse espírito destruidor vai ser desfeito, meu Deus. Senhor, eu estou consagrando esta água para que o Senhor venha abençoar relacionamentos, para que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa, para que o Senhor venha transformar, meu Deus, e fazer deste homem e desta mulher uma pessoa vencedora, mais do que vencedor, meu Deus, pois é no teu nome, meu Deus, que eu consagro e declaro a tua bênção em nome do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Cadê o pessoal? Vamos cantar aqui enquanto ele distribui a água. Me dê aqui logo o meu copo aqui. Ok, eu vou pegar aqui, pai. Tá bom, então pode. O irmão vai levar, cada pessoa vai tomar o seu copo. Ainda não. Ainda não. Só segure. Vamos cantar aqui. Olhe para o copo com água. Olhe para essa água aí. E fique olhando para ela, que Deus vai te lembrar de alguma coisa. Olhe para essa água quando você receber, fique olhando. Diga a Deus se tem alguma coisa que eu ainda me esqueci, que eu não consegui lembrar, mas que eu preciso de purificação. Faça isso agora, meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Segure com fé. Segure com determinação. Grande amor. Aleluia. Águas que correm do trono. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Olha aí, levante assim. Levante. 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 Eu não sei se tem alguma coisa que está tentando destruir a sua vida. Mas se tiver, eu estou declarando pela autoridade do nome de Jesus que quando você ingerir essa água, se for uma doença, você vai ficar curado. Você vai ficar liberto. Se for um problema espiritual, seja qual for a origem dele, esse espírito vai ter que sair, vai ter que largar, e você vai se tornar uma outra pessoa, totalmente purificada pelo poder do nome de Jesus.
Em nome de Jesus, pode ingerir a água. Tome com fé. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em mais água. Eu quero